Legal, vamos esperar o pessoal voltar aqui, que o assunto tava bom, meu. Meu Legal. pai tá dando um joia aí. Fala, pai, beleza? Minha prima entrando aí também. Vamos ver se o pessoal vai entrando de volta aí. A Elô tinha acabado de entrar também, ó, seu pai voltou. Esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar, a gente volta a falar aqui. Beijo, pai. Ale voltou também. Avancini. Legal. Ok. Seu pai deu um joinha. Davi Gama. Violinista incrível. Fiz um trabalho com o Davi. Pô, Davi, valeu por entrar aí, viu, na live. O cara da pesada, toca lá no programa Prelúdio lá. Ah, legal. Sensacional, Davi. Seu xará. É. Então, também de novo aqui, meus pais. Muito bacana de vê-los Legal. aqui. Vamos lá, vamos voltar. Já tem 7 pessoas, dá pra gente voltar no assunto que a gente estava falando. Quem for entrando, pega aí, no meio do caminho. Tu tava falando que do Yamandu, né? Que no começo lá do. Valeu, Davi. Que no começo quando a gente pega ele lá no começo, era surreal o violão que ele já tocava, né? No quesito velocidade, né? Mas eu via com muita sujeira as coisas que ele fazia, né? E as coisas que eu tenho visto ele gravar continua surreal a velocidade, mas agora as coisas estão tão limpas, né? Então, tipo, como a questão técnica, não só da mão direita, como, né, com certeza da mão esquerda também, deve ter mudado alguma coisa, mas como influi uma coisa na outra, né? Então, eu acho que isso é super importante e é legal a gente entender essa separação, mas também entender que é necessário o estudo das duas coisas, né? Porque se você quer evoluir como um bom violonista popular, ou dentro do seu repertório, das questões técnicas, é necessário que a gente estude o repertório do clássico também. Porque eu acho que o clássico em si ele já é uma escola muito maior do que a própria escola popular, vamos dizer assim. Então ele já é bem consolidado, não sei, né? Não sei, no Ah, com quesito, certeza. na questão técnica, eu acho que a escola do violão clássico ela é muito mais consolidada do que a escola do popular, assim. Acredito. A do É que popular ainda é muito, ela não é tão formal, né? Ela vem sido passada, mas assim, né? Tipo, quem é do samba passa aquela coisa. Eu acho impressionante, eu acho muito legal, porque você vai numa roda de samba, meu, e você vê os caras às vezes não têm formação, vamos dizer assim, teórica e tudo mais, mas os caras têm um ouvido, então o cara sai tocando um samba lá, meu, e o cara sai fazendo uma puta baixaria, meu. Sabe, às vezes o cara não sabe ler uma nota. O cara não sabe que é uma semicolcheia ali. E o cara sai, meu, fritando tudo, rasgando, tal. Então, eu acho que essa ideia do popular, ela é aquela ideia que a gente vem sido passado, sabe? Tipo, de geração para geração, aquelas coisas assim. O que é diferente do clássico, né? Pelo menos eu vejo essa diferenciação bem grande, assim. Não sei se eu posso. Ah, daí tem bastante informação aí, né? Vou começar pelo Yamandu. E mandar um abraço pro Felipe também, Reis, que entrou aí, que é um cara, um violonista muito bacana também. Boa. Mas, enfim, começando pelo Yamandu, só para dar uma questão, né? Você falou que ele teve uma mudança, né? Do jeito dele de tocar, né? E é verdade isso. E tem uma culpada, uma pessoa culpada por isso, que é a esposa dele. A esposa Ah, dele é tá violonista vendo? clássica. As esposas, viu? Sempre, sempre culpadas, né? A Pelas esposa dele é mudanças. violonista clássica. E ela tá tendo uma influência muito grande sobre ele, dá pra ver, né? Sim. É, É eu nítido, é não sei, nítido. eu não sei o nome dela, Também não mas é, lembro. mas é muito boa. É, bom, isso sobre a Mandu. Agora, sobre a questão da escuta, né? Que você trouxe aí, né? Olha, é, existe sim essa questão do ouvido harmônico no popular, né? Isso é verdade, mas é a forma como acontece, digamos assim, né? Mas o ouvido harmônico do violonista erudito, ele funciona muito bem. Não é um problema. Não chega a ser um problema. É, acontece que o exercício da harmonia no popular é uma coisa da prática. Uhum. E o exercício, isso é uma coisa assim, eu tô falando que eu vim do popular, tá? Então é uma coisa
de percepção pura, não tenho nenhuma teoria elaborada sobre isso, é uma percepção mesmo sobre o assunto. Às vezes, pelo fato de você não ter um material muito bem definido para você seguir, tem também uma disputa, né? Então, assim, você vai em escola de música, aí tem a escola de música que tem o material dela, né? A escola tem o material dela, Sim. né? Então, e são muitas escolas, né? Cada escola tem esse material, tem coisa que é boa, tem coisa que não é tão boa, né? Então, nessa coisa muito louca aí, né? Você às vezes acaba partindo por uma questão assim, vou no Cifra Club e eu vou ver lá, né? Vai ver o Nisso, que horrível, nem tá afinado. Aí você vai lá e apela para um Cifra Club da vida, aí você começa a ouvir que tem alguma coisa estranha, então você começa a trabalhar o ouvido ali fuçando, e às vezes, por exemplo, você está ouvindo uma bossa, né? Aí o acorde que está sendo tocado, né, na versão que você escutou. Um Ré maior, com sétima maior e nona. Esse é o acorde. Aí, você está ouvindo lá, você faz um Ré maior com sétima maior. Tá beleza, tá resolvido o problema. Uhum. Então, você vai trabalhar mais com uma ideia de cadência do que de precisão de voz. Uhum. Né? De precisão de voz. Né? Isso no começo, porque eu também acho um preconceito falar isso, porque não tem como você falar que um cara do popular não ouve voz, que isso é uma mentira assim, descabida. Uma Lógico que mentira é. descabida. Ouve voz e ouve muito bem. Ouve voz e Uhum. ouve muito bem. Mas tem essa questão do fazer, da como a coisa acontece. O violonista clássico, quando eu cheguei na faculdade, né, eu vim como um violonista popular, cheguei lá como um violonista popular, aí eu cheguei lá, aí me puseram uma parte, não só para mim, né, para a turma toda, né, puseram lá a partitura, a professora tocava a primeira nota e depois a gente tinha que cantar a melodia inteira, sabendo só a primeira nota, é o tal do solfejo, né. Uhum. Então a gente ia lá, a partir da primeira nota a gente tinha que imaginar as próximas notas e sair cantando, né. Aí isso foi me dando uma percepção melódica muito maior do que a que eu tinha antes, né? Que era uma coisa mais do acorde cheio lá, da coisa do bloco, né? Da coisa do bloco. Mas já aconteceu de eu estar vendo eu até contei essa história para você outro dia, de eu estar ouvindo um amigo tocando uma peça do próprio Ponce, né? O Manuel Maria Ponce que a gente citou na live antes de acabar antes, né? Uhum. E aí ele estava tocando lá e apareceu um acorde que eu falei assim, olha, um quarto menor, escapou. Falei sem querer no meio da peça, né? E era uma Uhum. aula. Aí o professor, quando ele ouviu eu falando quarto menor, ele pegou a partitura, olhou pro papel, daí ele fez que sim, que a cabeça é um quarto menor. Entendeu? Então, assim, ele não ouviu, é lógico que ele sabe ouvir, que é um quarto menor. Ele sabe ouvir muito mais que eu, inclusive. Quando esse professor, que é o próprio Luciano, né? Ele Uhum. deixa eu só. É, então, nossa, o que aconteceu? Virou a imagem? Virou a câmera. É. Tá rolando um protesto aqui bacana. Não sei se estava escutando aí. Vai começar um panelaço É, aí, a gente grita junto tá aqui. tendo. É, mas aí, é lógico que esse professor, que é o Luciano Moraes, né? Meu, Uhum. quando ele começa a falar o que ele ouve, você fala assim, nossa, isso acontecia na peça? Eu não escutei isso, né? Ele começa a sacar coisas da escuta dele que você fala, meu, inacreditável. Mas o acorde, assim, essa coisa imediata de você ouvir uma função harmônica, às vezes a gente que é do popular vem muito mais rápido, muito mais, sabe, veloz, né? Então tem essa diferença da percepção harmônica e da percepção melódica. Acontece. Mas é óbvio que o violonista clássico ele ouve harmonia e ouve função muito bem. E é óbvio que o violonista popular escuta vozes, né? E escuta muito bem. E entendo o clássico muito mais rígido em questão à técnica e até na própria performance do que o popular. Estou errada? Ih! A Lê hoje ela tá, meu. É... Minha aluna hoje já tá aproveitando de você, Davi. Ah, É. olha, a gente primeiro tem que perguntar o que é rigidez, né? É,
Eu não vejo como o violão clássico como um violão rígido. Eu não vejo dessa forma. Essa é uma ideia, inclusive, que o Marco Pereira tem, que eu não concordo com ele, né? Eu acho o Marco Pereira um cara absolutamente incrível, mas nesse ponto ele erra feio, né? Não travou. Então, assim, o violão clássico, ele não é rígido. Não é rígido. Por exemplo, tem uma ideia que aparece de rigidez, né, em relação ao ritmo, né? Porque você vê o Mozart lá, né? Tá, pá, 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 pá. Aí você acha que é sempre assim, né? Que não tem variação no andamento, né? Mas não é assim que funciona, né? Como é que você vai ter, digamos assim, o molejo, né? Da música popular, na música erudita, né? Então, assim, quando aparece uma cadência na música, a cadência é um grande evento na música, né? Uhum. Principalmente numa sonata, né? A gente está falando do período clássico, tinha muita sonata, né? Então, assim, quando aparece uma cadência, então você pode ter ênfase em certos acordes, né? Então você ralenta e acelera, né? Então não é uma coisa assim travada, milimétrica. E essa coisa aí não é uma pessoa rígida para fazer esse manuseio do tempo, manuseio do ritmo. Uma pessoa que é rígida não consegue. Não consegue. E Sim. eu tô falando, eu já vi muita gente que é dura, que pega o metrônomo e fica lá estudando com o metrônomo uma peça. Ela nunca estuda sem o metrônomo. Aí quando precisa mexer no tempo, já era. Já era, né? Não tem como. Então não tem essa rigidez. Agora, o que acontece da técnica, né? Você tem uma proposta de som, tá? Você tem uma proposta de som no violão clássico. Então, você precisa chegar a esse som para tocar as coisas, né? Sim. Então, às vezes a gente tem essa ideia de rigidez porque você tem um ponto para você chegar, né? E você tem que buscar esse ponto. Eu não chamo isso de rigidez. Eu não chamo isso de rigidez, não. Seria mais uma Até aplicação porque... de disciplina, né? Isso aí Oi? é. Eu acredito, eu também enxergo isso como disciplina, né? Como É, algo que você precisa alcançar, não, né? Não, rigidez é outra coisa mesmo. Pelo menos no meu aspecto, eu também concordo com você. Não sei se. até porque a gente pode pegar um cara que nem o Jacob Collier, aquele cara novo aí que tá aparecendo, que é um cara do jazz, né? E ele é pianista, contrabaixista, ele é, sei lá, cantor, ele é tudo. O Uhum. moleque é novão, deve ter a nossa idade, assim, e o cara toca tudo num nível absurdo, é incrível, né? Olha, tem muito conceito por trás daquele cara, muito conceito. O cara, ele tem um estudo absurdo, absurdo. Ele fala de umas coisas que eu nem entendo, tal, de harmonia negativa, eu nem sei o que é isso, né? Nossa, eu tenho um professor de harmonia que é. Nossa, cara, tô apaixonado, o Saltini, até um abraço pra ele aí. Depois ele vai ver talvez isso aí. E, cara, esse negócio de harmonia negativa pra ele é, ó. Depois a gente vai abrir uma outra live pra ele, mas outra ideia, né, de harmonia negativa. Então, Mas é assim, uma polêmica também. a gente Mas poderia tem me chegar esclarecido nesse ponto. muito, muito, muito. Oi? Não, eu falei, mas tem me esclarecido muito esse ponto, né? Mas não vamos entrar nesse assunto de harmonia negativa, que nem era esse negócio Não, aqui. não, não. Eu só quero dizer o seguinte, que, às vezes, na música popular, que ele é um jazzista, né? Você Uhum. tem assuntos que, digamos assim, você precisaria dessa obstinação ou dessa disciplina, né? Para chegar em certos assuntos, né? Para você Sim. fazer uma harmonia de uma certa forma, né? Tudo. Então, e eu não vou chamar a música popular de rígida por conta disso. Até porque você pode pegar, por exemplo, guitarrista de jazz. Os caras do jazz tradicionalzão, vai fazer um bend na frente dos caras, um bend de guitarra assim, não. Eles não deixam. E eles são Lógico. rígidos, né? Entendeu? A gente vai chamar dessa forma? Não é bem por aí, né? Eu não acredito que a Uhum. música clássica é uma música rígida, né? Legal, legal. Eu espero que eu respondi, Alessandra. Respondi. Acho que mais que respondeu. Daqui a pouco ela dá um joinha aí. É que a pergunta era grande. Pois é. E até na própria performance. Olha, eu vou falar para você uma coisa, Ale. Falei isso porque talvez tenha uma ideia de que o popular não tenha disciplina.
Verdade, verdade. São preconceitos, são estereótipos que existem sobre o violão popular. O violão popular, ele não é feito por pessoas indisciplinadas, tá? Um bom violonista popular, ele não é indisciplinado, muito pelo contrário, né? Vocês conseguem imaginar um Paulo Bellinati indisciplinado? Né? Não tem como, né? Existe esse estereótipo mesmo, né? Ou um próprio Yamandu, tem um cara novo que você sempre fala dele, um cara mais novão. Ah, o Kainan Cavalcante. Você acha que Sim, esse cara é um cara disciplinado? Não é, né? Não é. de jeito nenhum. É verdade, não. Super concordo, Ale. É isso mesmo. Existe uma visão do violão popular como alguém, o violonista popular como alguém disciplinado, né? Sei lá, alguém do povo, né? Que não tá nem aí pra nada, né? E é ridículo também pensar que alguém do povo não tá nem aí pra nada, né? A gente. Pelo contrário, não vamos, né? Pois é, né? Para Do mim que eu tô entendedor. ouvindo agora, não. A galera tá protestando forte aqui. Então o povo não é que não tá nem aí pra nada, não. Tá muito preocupado. Exatamente. Então, eu acho que esse é o grande lance, né? Na verdade, a gente precisava meio que pelo menos tentar colocar cada coisa na sua caixinha, mas para a galera entender que são repertórios, né? Para a gente chegar nessa definição aí, entre o clássico, o erudito e o popular. Porque você tem uma erudição a respeito desses repertórios, te torna um erudito, vamos dizer assim, naquele repertório que você escolheu para você, né? E a mais ainda, né? Algo a mais. O que não te faz ter um preguiçoso no quesito técnico, que para você fazer aquele repertório acontecer, você vai ter que estudar e muito, cara, né? Porque o cara que ele estuda resolve, sei lá, se dedicar ao popular, para que ele consiga executar aquilo bem, como a gente falou do Lula Galvão, o cara tem que estudar, mas muito. Ele vai estudar Sim. escala, ele vai estudar arpejo, ele vai estudar as montagens dos acordes, seja quartais, seja como for, o diabo que for, ele vai ter que estudar pra caceta, para ele conseguir tirar a sonoridade. O que talvez deu uma confusão assim é que eu, pelo menos na minha visão, por ser uma escola mais antiga do violão clássico, ela é mais ordenada a maneira do estudo, então ele é mais gradativo. E aí vai de encontro talvez com o que a Ale falou. Talvez olhar por essa ótica, eles acham que isso é uma rigidez, que não, porque é metódico o negócio, porque daquela escola a gente tem que estudar assim, assado primeiro isso, depois. Então, e o popular ele já não estuda, ele estuda meio solto, né? O cara começa a Sim. estudar uma linguagem, daqui a pouco ele pega uma peça, daqui a pouco ele vai estudar um pouco de harmonia. E às vezes o cara que está ali no, sei lá, no segundo ano do popular, ele entende muito mais de harmonia do que o cara que está fazendo ainda o primeiro semestre do bacharel do clássico. Mas as coisas têm uma ordem diferente de acontecer, né? Uma disposição, talvez, né? Então a gente precisa ordenar essas coisas, né? Colocar. Isso Pode falar. acontece na escola. Isso acontece, você tá na escola. Não sei se você lembra quando você estava na escola, aí você tinha um coleguinha que era de outra escola. Aí vocês estavam vendo, sei lá, um assunto em química, né? Uhum. Aí você estava vendo um assunto diferente. Você fala, nossa, mas daí minha professora falou que vai ser só no terceiro... A professora, não sei. Falou que vai ser só no terceiro ano. Ah, não, mas o meu professor... Aí o seu amigo fala, não, mas o meu professor falou que o que você está aprendendo, eu só vou aprender no terceiro ano, né? Sim. Então tem essa ordem de coisas, né, para acontecer, né, ela é muito variável. Né? Sim. Para Bolsonaro. Tá rolando forte aqui, tá rolando forte, meu. Tá rolando forte. Legal, legal. Ainda Bom, bem, vamos né? aproveitar. Ainda bem. Bom, vamos aproveitar, deixa aqui. Alguém tem mais alguma pergunta de quem está aí, gente? A gente já está na nossa segunda live aqui, já estamos indo para 20 minutos da segunda live. Sei que o papo está Então, gostoso aqui por o mim. Darlen e o Guilherme. O É o quê? Darlen e o Guilherme. Entraram aqui o Darlen e o Guilherme. Deixa eu ver aqui se eles estão aqui ainda. O Darlen tá, o Guilherme não está mais. O Darlen, o cara é um pianista também, pianista clássico. E também parceiro de um negócio que pouca gente. Pouca não, tô falando pra todo mundo isso, mas eu gosto muito de jogar xadrez. E o Darwin também é um parceirão. Legal. Então tá certo. Eu acho que é isso. O pessoal tem mais alguma pergunta para fazer para o Davi? A gente acho que abordou todos os aspectos. Vamos dar um resuminho aqui. A gente falou que o popular e o clássico, na verdade, está muito mais relacionado a repertório, né? E que o erudito, por si só, é
uma pessoa que tem um aprofundamento nessas coisas, não só no quesito da música, porque pode ser um erudito no xadrez, por exemplo. Davi está se tornando um erudito no xadrez. Não, muito longe isso, muito longe. Eu tô brincando, mas diz respeito a esse aprofundamento, né? E eu acho que basicamente era essas diferenças. A gente passou por muita coisa aqui também. Falou de alguns exemplos aqui, falou um pouquinho do clássico, enfim. Então eu acho que basicamente acho que toda a diferença que a gente precisava para esse tema, para essa temática, a gente percorreu, eu acredito, né? Ficou algum ponto que você acha importante, que ficou faltando para a gente fechar? Acho que é isso mesmo. Eu queria citar aqui, né? Eu vou citar um compositor. Então, papel e caneta aí, gente. É o Edno Krieger. Escreve Krieger, com K. Krieger, né? Edno Krieger. Esse é um cara que ele vai ter coisas assim do nacionalismo na música, né? Então ele tem peças para violão que são baião, sabe? Assim, mas é um repertório clássico, né? Uhum. E vai ter uma peça como a Ritmata, por exemplo, que é uma peça de vanguarda, assim, uma peça atonal, né? Negócio que não tem nada. Então, assim, para você ver que dá para você transitar bem entre os universos, né? De repertório, né? E é saudável. É muito saudável. Muito saudável. Ah, um último detalhe. Vou fazer meu último jabá aqui, né? Por favor. O que eu falei que eu gravei com a Angelina Gaúna, né? Morro Velho, né? E aí é um arranjo nosso, né? Tem um trecho do violão que eu tirei de uma peça do Abel Carlevaro, que é um violonista clássico, erudito, né? Do Uruguai. Que é o Prelúdio Campo dele. Eu não lembro agora qual é o número, se é o 2 ou o 3, né? Mas aí eu peguei, eu não vou lembrar como é que toca agora, que lá faz anos que eu não toco, né? Mas a ideia é assim, eu tava pegando a música lá do Milton, aí chega uma hora que tinha um acorde lá que eu falei assim, putz, vou fazer um negócio para levar aqui que cabe. E é uma Milton Nascimento, música popular. E ficou super bacana, funciona bem, né? Então principalmente para quem arranja, para quem faz arranjo, conhece o máximo de repertório que você puder. Sim. O máximo de repertório que você puder, o máximo. Porque daí você ganha vocabulário. Vocabulário de nota, vocabulário de acorde, vocabulário de ideias, né? Uhum. Total. Davi tá por aí ainda? Uma pequena... Voltou. Legal, Davi. Boa. Entrou o Jarra aqui, parceirão também, músico. O Jarra tem um trabalho... Esse é um cara que tá aprofundado aí. Ele é professor e violonista de um monte de projeto latino-americana. O Jarra. Abraço pra ti. Já... Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Às vezes eu tô falando, ele já entrou e saiu. Não, ele já saiu, já. O Jarra O Jarra, ele tem um trabalho de latino-americano, ele participa daquele afro-cubano, se eu não me engano. Um monte de projeto latino-americano de bandas mesmo, grande, que ele participa. E, cara, é incrível também os trabalhos, assim. É muito legal. Fugiu o nome. Depois eu vou deixar os links aqui também de tudo que a gente falou. O Davi vai mandar esse link aí para mim dele com a Angelina. Essas duas lives vão estar disponíveis lá no meu canal novo no YouTube que eu estou fazendo. Então, vai ficar aí 24 horas no Instagram, né? E depois que sair, vai estar lá no YouTube. Para quem perdeu, quiser acompanhar, vai estar lá disponível. Vai estar lá com todos esses links aí do que a gente falou. Beleza? Eu acho que basicamente era isso que a gente tinha para falar. Queria agradecer imensamente, Davi. Valeu por estar junto aí. Se deixar, eu e o Davi, a gente fica horas a fio conversando. Cara, pensa num cara que é gostoso de falar com esse cara, mesmo. Tem muito papo. Agradeço. Que é isso. Agradecer muito mais o convite, agradecer quem está aqui agora, quem já passou por aqui. Fiquei muito feliz mesmo de ter esse convite. Muito legal falar desses assuntos. Não é todo dia que a gente recebe o convite para falar de uma coisa gostosa, né? A gente tem o nosso dia a dia para falar sobre as coisas que a gente tem que falar e sobre coisas diversas, né? Agora, vamos falar sobre violão clássico popular, pô, né? A gente aproveita a nossa formação e fala alguma coisa, né? Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, gente.
Muito obrigado aí mais uma vez. Beijo para vocês todos. Amanhã tem um bate-papo gravado aí também, bem legal. Quem quiser acompanhar lá, eu vou falar com o Raimundo Saraiva. Só que não vai ser ao vivo, tá, gente? Mas vai estar lá no YouTube. A gente vai bater um papo aí sobre construção de violão, hein? Olha só que legal, né? Então, todo mundo que está aí, acompanha lá. Gente, boa noite para todos. Valeu, Davi. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Tamo Tchau, junto. tchau. Valeu.